Teologia do Avivamento. Top das Galáxias. Fala galera, quem fala aqui é o pastor e coach Anderson Dias. E tivemos que regravar a nossa aula devido à péssima internet, né? Mas não tem problema, estamos aqui para te ajudar, a você aluno do nosso projeto Teologia do Avivamento. Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Deus seja louvado. Vamos aprender com o profeta. Então vamos lá, galera. Nossa 8ª aula, nós vamos falar da eclesiologia, a doutrina da igreja. Aula passada nós falamos sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. E o que nós aprendemos na aula passada? Nós aprendemos sobre a natureza da salvação, os elementos operantes na salvação, a tão falada teoria do calvinismo, a predestinação, a polêmica predestinação. E dentro disso nós falamos também se é possível perder a salvação. E agora nós vamos entrar no âmbito da nossa 8ª aula na teologia do avivamento, a doutrina da igreja, eclesiologia. Vamos lá? Pastor Anderson Dias. Então vamos lá. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a origem da igreja, o que é a igreja, o fundamento da igreja. Vamos falar também da formação e administração da igreja e qual é a verdadeira missão da igreja. Então, dando início aqui sobre a origem da igreja, tá bom? Caderno e caneta na mão, anote tudo para que não caia no mar do esquecimento, ok? Vamos lá. Primeiro ponto, a igreja ela é considerada profeticamente. Israel é descrito como uma igreja no sentido de ser uma nação que foi chamada dentre as outras, colocaremos assim, as outras nações. Israel foi chamado. Quando o Antigo Testamento foi traduzido aqui do hebraico para o grego, tá? Frisando, do hebraico para o grego, a palavra congregação, no sentido de Israel, foi traduzida por eclésia ou igreja, certo? Isso foi aí do hebraico para o grego. Israel era a congregação ou a igreja de Jeová no Velho Testamento. Depois dessa igreja judaica, o ter rejeitado, né? Rejeitou-se. Cristo, ele predisse a fundação de uma nova congregação, a igreja. E esta é uma instituição divina que daria continuidade à obra de Cristo na terra. Anote uma base aí sobre isso, Mateus capítulo 16, verso 18. Ok? Bom, uma pessoa que pode falar com muita propriedade, ele ajudou também, né? Ele perseguiu, mas ajudou a estabelecer a igreja. Ninguém melhor que o apóstolo Paulo. Porque Paulo foi capacitado por Deus
na exposição a respeito da igreja no tempo e no espaço. Vamos ler um texto que fala sobre isso, ali em Efésios, no capítulo 3, do verso 8 ao 10. Vamos ler? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, preste atenção, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Olha que interessante, né? Isso aqui, citações de Paulo. Até aquela data, o então Saulo, aqui nós estamos falando da data da estrada de Damasco. Então, até essa data, o então Saulo de Tarso estivera perseguindo o que ele chamava de fanáticos. Na verdade, ele chamava esse povo, os cristãos, de seguidores de um estranho caminho. Frise isso, seguidores de um estranho caminho. Você pode anotar o texto aí de Atos 19, verso 9. Atos 19, verso 9. Esses cristãos enfatizavam Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Isso aqui era o fundamento deles. Tá? Cristo na morte e na ressurreição. O que foi assim na época inaceitável. Tá? Até o momento em que o Senhor fez cair por terra esse levante. E aí levantou-se um Paulo, a quem para Paulo foi o que? Revelado a profundidade. Daí para frente, os cristãos estão mais unidos em Cristo. E eu resumo a igreja numa seguinte forma: cristãos unidos a Cristo e Cristo unidos a cristãos. Então este fato ele está vivo na mente do apóstolo Paulo, que anos mais tarde, com profunda convicção, ele fez uma afirmação aqui em Gálatas 2:20. Eu vou ler aqui, tá? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Citações de Paulo, né? Aqui o apóstolo Paulo fala com frequência dos mistérios que foram revelados a ele. Ele relembra aos que estavam lendo sua carta, no caso a carta dos Efésios, que já antes ele havia mencionado esse mistério. Ele divulgou esse mistério em poucas palavras, né? Pastor, o que vem a ser esse mistério? Simples. Ele fala de um corpo que é composto de cristãos, de crentes, judeus e gentios. Totalmente diferente do contexto, né, do que estava acontecendo. Então, é um corpo composto de cristãos judeus e também gentios. Então, aqui é a igreja no plano de Deus. E esta igreja aqui, no plano divino, ela já existia bem antes que qualquer outra coisa viesse a existir. Sabia disso? Olhe comigo ali em Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8 fala da questão da base no sangue do Cordeiro.
E fala o quê? Que foi morto desde a fundação do mundo. Ó, fundação do mundo. É antes de existir a questão da igreja física já existia, tá? Interessante aqui, hein? E Deus aqui, segundo o seu plano, permitiu que as eras se fossem escoando, até que achou por bem tornar a igreja o quê? Conhecida, tá? A igreja de Cristo, ela veio à existência. Nós vamos observar essa existência no dia de Pentecostes, quando ela foi consagrada pela unção do Espírito Santo. Então, olha aqui, igreja e Espírito Santo, sempre juntos. Por isso, nós temos o nosso projeto Amigos do Avivamento. Avivamento é Espírito Santo, tá? Então, por exemplo, assim como o tabernáculo, ele foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina. Então, você pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 40, verso 34. Quando o tabernáculo foi construído e depois houve a descida da glória divina. Assim também os primeiros membros da igreja, que foram congregados ali no cenáculo, 500 homens, 380 para fora, 120 dentro do cenáculo. Ali, congregados no cenáculo, foi consagrado como igreja pela descida do Espírito Santo. Bendito é o nome de Jesus. Sinto a presença do Yeshua aqui entre nós, do Messias, do Espírito Santo. Amém? E essa glória que foi o que aconteceu ali, há muito tempo ela havia se afastado. Os dogmas, a religião afasta, né, o Espírito Santo. Vamos dar um exemplo de Davi. Davi, ele juntou os materiais para a construção do templo, não foi isso? Mas a construção foi feita pelo seu sucessor, que era seu filho Salomão. Eu vou usar esse mesmo exemplo, onde da mesma forma Jesus, durante seu ministério terrenal, ele havia juntado os materiais com os quais haveria de dar a forma à igreja, por assim dizer, né? Mas o edifício foi erigido pelo seu sucessor. Quem é o sucessor de Jesus? O Espírito Santo. Então esta obra foi feita pelo Espírito Santo, que veio operando através do quê? Dos apóstolos, que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por suas pregações, seus ensinos e sua organização. Anote aí um texto bem interessante que fortalece esse pensamento. Efésios 2, 20. Eu disse Efésios 2, 20. Sempre Bíblia, tá? Sempre as citações da Bíblia. Teologia do avivamento é uma visão totalmente bibliocêntrica, tá? Cristocêntrica. Amém? Pastor, mas o que é a igreja? O termo igreja, ele deriva de duas palavras gregas, tá? Uma é a preposição e a outra é o verbo. Duas palavras gregas, que significa chamados, para fora. Preposição, verbo. Isto é, aqueles que por Deus são chamados. Isso é igreja, chamados por Deus. Vamos ver um pouco do que significa a igreja em alguns pontos bem interessantes, tá? E agora eu vou dar uma pausa, beber uma água aqui, que a bênção é grande. Teologia do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Bora lá dar continuidade aqui, tá?
O que é igreja, pastor Anderson? Primeiro, a palavra igreja empregada aqui no sentido universal, tá? Que vem designar o corpo de Cristo. A igreja, ela não é uma organização, mas ela é um organismo. Tem uma diferença muito grande de organização para organismo, tá? Onde nesse pensamento de organismo, cada um dos membros deste corpo, por menor que seja, ele vem integrar este grande organismo. É uma junção, um ajuntamento ali de todos os membros, para o mais pequeno que seja, né? Vamos ler aqui em Romanos 12, 5. Eu disse Romanos 12, 5. Anote aí. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo. Muitos, mas um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros. Que coisa, né? Uns dos outros. Só Deus para fazer um mistério como esse, a igreja. A igreja também, ela é a forma de um templo. Então nós vamos ver os profetas e os apóstolos lançando o fundamento deste edifício, onde Cristo é a pedra fundamental. Cristo e não Pedro. Tá bom? Nós vamos falar sobre isso. Anote aí também um texto bem interessante, que é 1 Pedro 2, 5. Eu disse 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. O que é a igreja, pastor? A igreja também é a esposa de Cristo. Isso mesmo, Jesus é o esposo. Vamos ler um texto que fala sobre isso? João 3, 29. Eu disse João 3, capítulo 3, verso 29, que diz assim, ó: aquele que tem a esposa é o esposo. Bem esclarecedor, né? Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Forte essa palavra, né? Então nós observamos aqui que a igreja, preste atenção, ela se prepara para muito breve unir-se ao Cordeiro. Vamos ler mais um texto aqui, ó, para comprovar isso. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Eu disse Apocalipse 21, 2, que diz assim, ó: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada pelo seu marido. Interessante, né? Uma outra questão que nós colocamos que a igreja é: a igreja deve compor-se somente de membros regenerados, ou seja, pessoas nascidas de novo. A igreja, ela é formada de pessoas nascidas de novo, pessoas cheias do Espírito Santo, para poder fazer a vontade de Cristo. Então nós só fazemos a vontade de Jesus quando temos o Espírito Santo. O cristão, ele necessita da igreja, e a igreja necessita do cristão, do adorador. Mas nós observamos que a igreja local, ela precisa de um aperfeiçoamento. Sabia disso? A igreja, pastor? Sim, porque ela é formada de indivíduos. E para isso, Jesus, ele concedeu o que para o aperfeiçoamento? Os dons da igreja, os dons para a igreja. Como que se faz essa questão do aperfeiçoamento da igreja local? Através dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, e assim vai. Anote aí o texto que fala sobre os indivíduos para o aperfeiçoamento da igreja local.
Anote aí Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 12. Eu disse Efésios 4, do verso 11 ao 12. Então é através dessa multiforme ação, que no caso aqui nós falamos os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e através dessa multiformação, que são cargos diferentes, ações diferentes, né, dos ministros, que nós observamos que Deus quer o quê? Aperfeiçoar a sua igreja. Interessante, né? Uma outra questão do que é a igreja. A igreja é aquilo que o Espírito Santo opera, tá? E é por intermédio do Espírito Santo que a igreja se ergue, se mantém em pé. Anote o texto para isso de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Uma outra questão que a igreja é: a verdadeira igreja de Deus não conhece outro legislador. É só Jesus. Não tem intermediário, não tem outro legislador. Para esse texto, anote aí, 1 João capítulo 3, verso 2. 1 João 3, 2. Então, nós olhamos aqui que a igreja, ela olha para cima. O que isso representa? A espera daquele a quem ela ama. Então a igreja olha para cima, esperando a volta do Messias. Anote aí o texto dessa base. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10, tá? Vamos lá, aproveitar bastante o tempo. Vamos falar agora sobre o fundamento da igreja. Vamos colocar um equívoco aqui de uma má interpretação da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica Romana, ela considera erroneamente o apóstolo São Pedro a pedra fundamental sobre qual a Cristo edificou a sua igreja. E para fundamentar esse ensino equivocado, a Igreja Católica Romana apela para a passagem de Mateus 16, do verso 16 ao 19. Mateus 16, verso 16 e 19. Eu quero que você preste atenção aqui no substantivo feminino Petra, tá? Que é grego, Petra. E quero que você preste atenção também na questão de Petros. Existe uma diferença. E por não analisar essa diferença, é que houve esse erro. Então vamos ler aqui, Mateus capítulo 16, do verso 16 ao 19. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Só dar uma pausinha aqui. Perdão, vamos voltar aqui, né? Estou dando continuidade aqui, no texto. Também eu te digo, presta atenção aqui, aqui vem a má interpretação. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, Petrus, tá? E sobre esta pedra, aqui é o substantivo feminino, Petra. São duas coisas diferentes. Vamos repetir. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante que Jesus fala aqui as portas do inferno, inferno singular. E por que aparece as portas? Aguarde que eu vou trazer um texto sobre isso, tá? E o verso 19: Dar-vos-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Agora vamos lá. É dessa passagem aqui que a Igreja Católica Romana equivocadamente deriva o seguinte raciocínio, que é um absurdo. Primeiro, eles colocam que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Segundo erro, eles dizem que a Pedro foi dado o poder das chaves. Portanto, só ele e seus sucessores, que são os papas, poderão abrir as portas do reino dos céus. Absurdo. Terceiro erro, eles dizem que Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Um outro absurdo, que toda a autoridade eclesiástica foi conferida a Pedro até os nossos dias, através de uma linhagem de bispos e de papas, todos vigários de Cristo. Não tem base para isso. Vamos provar? Primeira questão: Cristo é o fundamento da igreja. Numa simples comparação entre a teologia católica e a Bíblia, nós vamos usar a Bíblia. A respeito do apóstolo Pedro e sua atuação no seio da igreja que estava nascendo, descobre-se quão contrária e equivocada é essa interpretação que a Igreja Católica Romana usa. Mesmo numa despretensiosa análise do assunto, se conclui o seguinte: Pedro jamais assumiu no seio do cristianismo nascente, que estava nascendo, a posição e funções que a teologia católica procura atribuir a ele. Ele nunca assumiu isso. Preste atenção aqui, aqui que você vai entender. O substantivo feminino Petra, vai designar do grego o que? Uma rocha grande e firme. Aí é Petra. Enquanto que o substantivo masculino Petrus é aplicado geralmente a pequena pedra, pequena rocha, móveis, tá? Bem como pedra de arremesso. Então Pedro aqui é Petrus, pequena pedra, e não Petra, que é rochedo grande e firme. Então aqui é um erro. E de acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra, Petra, que é o substantivo feminino, sobre a qual a igreja está edificada. Vamos ao texto? Eu vou dar 2 textos bíblicos para isso. Primeiro, Daniel, estou usando o Velho Testamento. Daniel 2:34. O que diz em Daniel 2:34? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, que eram pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Segundo texto, para a comprovação que essa pedra aqui não é Pedro, é Cristo. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus. O que é Cristo Jesus aqui? A pedra angular. Então, nestes versículos, pedra refere-se à pessoa de Jesus Cristo. E desculpe, não a Pedro. O próprio apóstolo Pedro, o que Pedro diz lá em Atos capítulo 4, verso 11? Atos 4:11. E anote também o que ele fala sobre Marcos, capítulo 12, verso 10 e 11. Então,
o que Pedro diz? Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ele diz que a pedra é Jesus, tá? Quando nós olhamos vamos colocar ali dos 84 pais da igreja primitiva, tá? Dos 84 pais da igreja primitiva, apenas 16 acreditavam que o Senhor se referiu a Pedro quando disse a esta pedra. Dos outros pais, os 68 da igreja dizem que a expressão é o Cristo. Só 16, mas esses 16 criaram essa heresia. E só a partir do quarto século começou a falar a respeito da possibilidade de Pedro ser a pedra fundamental da igreja. No quarto século, olha quanto tempo depois, que inclusive foi uma pretensão exclusivista do bispo de Roma, né? Péssima interpretação. Então, à luz das palavras do próprio apóstolo Pedro, preste atenção. Primeiro, lá em 1 Pedro 2:4. O que Pedro diz em 1 Pedro 2:4? Chegando-vos para ele a pedra que vive, a pedra, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então ele coloca aqui, Pedro, que Cristo é a Petra. Lembra desse substantivo feminino? Petra, que significa rochedo grande e firme. Um outro texto também, 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5, que diz assim, ó: vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então, ponto. Nós vamos virar bispos também aqui. Nesse caso aqui, todos os crentes é Petros, que é o grego masculino, bloco de rochas móveis, e não Petras, Petra. Tá entendendo? Deu para entender isso? Esse equívoco nessa má exegese que a Igreja Católica Romana fez? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a formação e a administração da igreja, tá? A igreja visível, ela é um corpo e também uma organização. Nós falamos organismo, mas ela também é uma organização. Vamos estudar esse assunto dividindo em alguns pontos aqui. Primeiro, Cristo é a cabeça da igreja. Então, o que nós sabemos aqui em questão a Deus? Lá em Efésios 1, 22. Eu disse Efésios 1, 22. E anote também Efésios 5, 23. Então nós sabemos que Deus, vou ler o texto, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Isso aqui é o texto de Efésios 1, 22 e Efésios 5, 23. Então, da mesma forma que a cabeça provê, sustenta a cabeça, né? E a cabeça dirige o corpo, assim também Cristo, ele faz a cada um dos membros do seu corpo espiritual. Qual é o corpo espiritual? A igreja. Uma outra questão da formação e administração da igreja. Quando Cristo subiu ao céu,
ele concedeu certos dons à igreja. Esses diferentes dons, eles são relacionados, eu já havia dito, lá em Efésios 4:11. Esses dons. Pastor, eu não lembro. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e assim vai. Dons ministeriais. Não há nada mais indefeso que um rebanho de ovelhas sem pastor. A palavra pastor aparece várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ok? Uma outra questão da formação e administração da igreja. Então, as palavras pastor e bispo, elas têm o mesmo significado. A palavra bispo é a tradução de um vocábulo grego que significa o quê? Supervisor. E pastor no original é o que conduz e alimenta as ovelhas. Anote aí, 1 Pedro 2:25. 1 Pedro 2:25. Então não basta sermos intelectuais. É necessário que sejamos revestidos do poder do Espírito Santo. Por isso que nós temos aqui o projeto Teologia do Avivamento. Ser intelectual? Sim, mas é ser revestido do poder do Espírito Santo. O meu quarto ponto sobre a formação que eu coloco aqui é a administração da igreja. Uma pesada responsabilidade recai sobre o ministério evangélico. Então, o que isso significa? O ministro de Deus, ele é um vigia sobre as muralhas de Sião. É um atalaia. Ele vê o perigo e cabe a ele, o ministro, avisar aos pecadores de que o dia do julgamento se aproxima. Caso ele não haja assim, será considerado responsável pela perda dessas almas. A mais terrível declaração com respeito aos pastores, os pastores sem fé, vamos dizer assim, nós vamos ver lá em Isaías. Anote aí para você ler. Isaías 56, do verso 9 ao 12. São os pastores, Isaías 56, do verso 9 ao 12. São os pastores sem fé, que não têm preocupação com as almas. Então Isaías fala destes homens, tá? Bom, estamos já chegando ao finalzinho, tá bom? Vamos falar agora sobre a missão da igreja. Qual é a verdadeira missão da igreja? Então vamos lá. Sempre Deus aqui, ó. Deus para transformar o homem, envolveu a encarnação, não é nada de reencarnação. Então Deus, para transformar o homem, envolveu a encarnação da segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Olha o que diz ali em João 1,14. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus aqui, para transformar o homem, ele envolveu a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Já havíamos falado isso, né? Estou só reforçando aqui, tá? Esse verbo aqui é Cristo. Ele se fez carne para poder ser compreendido e visto pelo homem. Então, esta é a fundação e a vocação da Igreja de Cristo. Que é o quê? Que é permitir que o Verbo se manifeste através de seus membros. Interessante, né? Então, as origens da Igreja podem estar no eterno passado, mas a sua missão está claramente no presente, que é o que? Ser uma bênção para as pessoas, para as nações.
Pastor, resume para mim então qual é a missão da igreja. Primeiro, constituir aqui um lugar de habitação de Deus. Vamos ler um texto sobre essa questão de a missão da igreja, que é constituir aqui um lugar de habitação de Deus. Eu tenho 2 textos, tá? Vamos ler primeiro aqui o texto de Efésios 2. Nós já lemos esse texto, né? Vou só frisar então. Efésios 2, 20 ao 22. Efésios capítulo 2, verso 20 ao 22. Nós já lemos ele. Eu destaco aqui sobre o santuário dedicado ao Senhor. Isto é a igreja. Santuário dedicado ao Senhor. Por quê? É o lugar de habitação de Deus. Então, respeito quando você falar da igreja. Um outro texto bem interessante, ainda de constituir um lugar como habitação de Deus, que é a igreja, 1 Coríntios 3,16. O que diz em 1 Coríntios 3,16? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja. Qual é a segunda missão da igreja que eu coloco aqui? Dar testemunho da verdade. Como deve proceder? Tá caindo uns negócios aqui, deixa eu arrumar aqui. Pronto, estamos aqui no estúdio, às vezes faz uns barulhos, né? Então, uma outra questão da missão da igreja, dar testemunho da verdade. Como deve proceder a casa de Deus? Não é assim como eu quero, como eu acho. Você pode anotar em 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Nós já estamos terminando, tá? Uma outra questão da missão da igreja é tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Isso é a missão da igreja. Anote aí Efésios 3, 10. Efésios 3, 10. Dando continuidade aqui, Agora estamos finalizando mesmo. A missão da igreja: dar uma eterna glória a Deus. Tá? Vamos ler esse texto sobre a missão da igreja aqui, que é dar uma eterna glória a Deus. Efésios 3, do verso 20 ao 21. Isso também nós já lemos, né? Então só anote. Efésios 3, do verso 20 ao 21. Um outro ponto, é o 5º ponto da missão da igreja: edificar os seus membros. Como nós edificamos os membros? Lembra que nós falamos dos ministros, que nós falamos aí sobre o papel dos pastores, toda aquela questão? Anote aí, sobre edificar os membros, que é a missão da igreja. Efésios 4, do verso 11 ao 13. Ok? Uma outra questão da missão da igreja, penúltimo ponto que eu coloco, tá? Disciplinar os seus membros. Então, o que a Bíblia fala, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai lá erguê-lo. E que seja algo entre você e ele. Então, disciplinar os membros. Essa é a missão da igreja. Anote aí Mateus 18, do verso 15 ao 17. Eu disse Mateus 18, do verso 15 ao 17. E última questão que eu coloco aqui é da missão da igreja: evangelizar o mundo. Isso é muito importante, né? E eu queria ler esse texto para finalizarmos sobre a missão da igreja, que é evangelizar o mundo. Mateus 28, do verso 18 ao 20. Mateus 28, do verso 18 ao 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias
até a consumação do século. E graças a Deus por isso. Ele sempre está conosco. Amém? Espero que vocês tenham gostado da nossa sensacional aula hoje, Teologia do Avivamento. Muito boa! Teologia do Avivamento. Top das Galáxias. E hoje nós falamos de eclesiologia, a doutrina da igreja. Que Deus te abençoe. Agora é o seguinte, hein? O like, não esqueça, por favor, nos ajude. Nós estamos em crescimento aqui no canal. E aqui no corpo, aqui dos comentários, temos as duas questões que vocês precisam responder. Tá bom, gente? Deus abençoe, tamo junto. Desculpe aí, a internet falhou, mas a aula chegou. Fui! Top das Galáxias. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.